Olá, boa noite. O BNews 19 horas desta segunda-feira começa agora com o anúncio da Latam Airlines, que encomendou 74 aeronaves da Embraer em um investimento de mais de 11 bilhões de reais. O negócio, considerado um marco para a aviação brasileira, deve gerar milhares de empregos e ampliar a conectividade aérea no país e na América do Sul. O pedido foi anunciado pela Latam nesta segunda-feira. Ao todo, a companhia comprou 74 aeronaves do modelo E195-E2, sendo 24 entregas confirmadas e outros 50 aviões como opção de compra. As primeiras unidades devem ser entregues a partir do segundo semestre de 2026, com um investimento estimado em 2,1 bilhões de dólares, mais de 11 bilhões de reais. De acordo com o comunicado da Embraer, o negócio tem o objetivo de ampliar a malha aérea da Latam na América do Sul. A compra foi comemorada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em postagem nas redes sociais, destacando a importância do negócio para desenvolver a aviação regional e promover a integração do Brasil com o continente sul-americano. São mais de 10 bilhões de investimentos que vão gerar mais de 2 mil empregos diretos. Isso significa novos aviões, novas rotas no país e, sobretudo, um olhar para o fortalecimento do turismo de negócios e do turismo de lazer. Essa será a primeira vez que a Latam vai contar com aviões da Embraer na sua frota. A empresa já possui 286 jatos da francesa Airbus, além de 56 jatos e 20 cargueiros da americana Boeing. A espinha dorsal da malha da Latam são os Airbus A320. E os Airbus A320 são aviões para 180 passageiros, enquanto que os aviões da Embraer, o 195-E2, que são os aviões que a Latam comprou, são aviões aí, depende um pouco da configuração interna, mas na faixa dos 120 passageiros. Então, são aviões de porte bem diferente. Por isso que eu disse que são as rotas de menor densidade, aonde a Latam vai poder empregar esses aviões, tipicamente rotas de caráter mais regional, ou, às vezes, até rotas entre grandes cidades, mas, assim, cidades que não são atendidas sem escala. A Embraer informou que, com a compra, a Latam deve adicionar até 35 novos destinos na América do Sul. Atualmente, a companhia aérea opera 160 destinos no continente. Os aviões da Embraer são excelentes aeronaves e têm uma aplicação potencialmente muito grande em cidades de médio porte ou então em ligações diretas entre cidades de grande porte que eventualmente não justificam que você faça voos diretos, né? Então, assim, uma situação claramente ganha-ganha. É boa para a Latam e boa para a Embraer. Há cerca de 2 semanas, a Embraer já havia anunciado a venda de 50 jatos do mesmo modelo E195-E2 para a Avelo Airlines, companhia aérea dos Estados Unidos, no valor de 4,4 bilhões de dólares. A fabricante brasileira vive um bom momento nas encomendas de aeronaves. Em julho, a Embraer registrou um recorde na carteira de pedidos, com 29,7 bilhões de dólares ao fim do segundo trimestre de 2025. O número representa uma alta de 40% na comparação com o mesmo período do ano anterior e de 13% na comparação trimestral. A qualidade das aeronaves da Embraer é um fator fundamental para que a empresa se mantenha competitiva, mesmo lidando com aviões de porte menor, o que, em tese, dificultaria essa competitividade por conta do custo operacional maior, segundo o especialista. Nesse mercado de 100 assentos, a Embraer está basicamente sozinha, mas o sucesso do produto dela não é só porque ela está sozinha. O sucesso do produto dela é porque ela está sozinha e ela faz um avião muito eficiente. Um avião que compete em termos de custo por assento, custo operacional por assento, é muito próximo dos aviões maiores. Então é muito difícil quando você faz aviões menores que eles ainda assim consigam ser competitivos com os aviões maiores. E é basicamente isso que a Embraer conseguiu fazer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que inclui a Ponte Salvador-Ilha de Itaparica na lista de projetos prioritários do Programa de Parcerias de Investimentos. Considerada a maior obra de infraestrutura da Bahia, a ponte terá mais de 12 quilômetros de extensão e deve impactar diretamente a vida de cerca de 10 milhões de pessoas em 250 municípios.
Com a inclusão no PPI, o Programa de Parcelamento Incentivado, o projeto passa a ter prioridade em processos de licenciamento, financiamento e parcerias com a iniciativa privada, além de abrir a possibilidade de aportes de recursos federais. O empreendimento, que também está previsto no novo PAC, promete reduzir em mais de 100 quilômetros a distância entre Salvador e importantes destinos turísticos baianos e deve impulsionar investimentos em logística, indústria, comércio, serviços e mercado imobiliário. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta segunda-feira a criação do Conselho Nacional de Política Mineral, durante a abertura de um encontro que reuniu representantes da mineração, autoridades e especialistas para debater os principais desafios e oportunidades do setor. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou durante o evento Elos, em Belo Horizonte, a criação do Conselho Nacional de Política Mineral. O colegiado será formado por 16 ministros de Estado, além de representantes da sociedade civil e da academia. A primeira reunião está marcada para outubro e contará com a presença do presidente Lula. Na terra dos mineiros, Minha Casa anuncia em primeira mão a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral, nos moldes do Conselho Nacional de Política Energética. Presidido pelo ministro de Minas e Energia, esse órgão é formado por 16 ministros de Estado, membros da sociedade civil organizada e da academia. A primeira reunião contará com a presença do presidente Lula, agora no mês de outubro. A mineração tem um peso cada vez maior na economia do país. Esse novo colegiado definirá os rumos do setor e estabelecerá as políticas públicas de uma mineração segura, legal, pujante e sustentável. A criação do Conselho reforça a estratégia do governo de organizar o setor e alinhar a atividade mineral a critérios de sustentabilidade, inovação e geração de valor para o Brasil. Entre os temas prioritários está a exploração das chamadas terras raras, fundamentais para a indústria de alta tecnologia e para a transição energética. Estamos destravando nosso potencial para atrair bilhões de reais em investimentos. Não seremos apenas exportadores de commodities, como desde o tempo do Brasil colônia. Estamos construindo um país que agrega valor a seus recursos minerais em seu próprio território, ampliando o conhecimento tecnológico, a inovação e a capacidade empreendedora dos brasileiros. O setor mineral responde hoje por cerca de 4% do PIB nacional e é visto pelo governo como um dos motores de atração de investimentos e fortalecimento da economia verde. O aproveitamento das reservas de terras raras no território brasileiro é apontado como chave para reduzir a dependência externa e inserir o país na cadeia global de tecnologia limpa. O Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina, vai ganhar uma nova sede da Polícia Federal. O prédio deve ser inaugurado em 2027 e terá 10 andares, reunindo todas as unidades da PF em um único espaço. O investimento é de 58 milhões de reais em um terreno de quase 6 mil metros quadrados na Ponta da Praia, área cedida pela União. O projeto prevê também bases da Guarda Portuária e do NEPOM, o Núcleo de Polícia Marítima, reforçando a atuação da corporação em terra e no mar. Segundo a Autoridade Portuária de Santos, a localização vai permitir respostas mais rápidas a incidentes e operações policiais em alto mar. Apenas neste ano já foram apreendidas mais de 5 toneladas de cocaína em 11 operações da PF. E tem mais notícias no portal bnews.com.br, vou aqui para o telão e eu destaco uma da região sul, porque o porto de Itajaí recebeu uma operação de desembarque de 712 carros de luxo. Na última semana, o porto recebeu esta operação de descarga de mais de 700 carros de luxo da marca BMW. Os veículos foram transportados pelo navio Brasília Highway, especializado no transporte de veículos pelo sistema Ro-Ro. O navio atracou às 10 horas da noite da última quinta-feira, enquanto a operação de desembarque ocorreu durante toda a madrugada de sexta-feira. Então fica aí uma notícia, novidade aí no Porto de Itajaí, que recebeu uma mega operação de desembarque de mais de 700 carros de luxo. E agora vamos ver outros assuntos que foram destaque nesta segunda-feira.
A Justiça Federal suspendeu as obras de um terminal portuário da ATEM Distribuidora de Petróleo em Santarém, no Pará, às margens do Lago do Maíca, ao anular as licenças ambientais concedidas pela SEMAS, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado. A decisão atendeu às ações do Ministério Público Federal e do Ministério Público. Segundo consta no processo, o licenciamento não realizou a consulta prévia exigida junto às comunidades tradicionais. A Justiça determinou que a empresa adote medidas de contenção ambiental e assegure o acesso de pescadores à área. A ATEM afirmou que cumpre a legislação e mantém práticas transparentes, responsáveis e alinhadas às normas ambientais, sociais e de governança. A SEMAS não se manifestou até o fechamento dessa nota. As exportações de carne de porco aumentaram em 72% entre janeiro e agosto de 2025, segundo os dados da CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. O destaque é o Chile, que ultrapassou a China e passou a ser o segundo maior exportador da carne suína. O país vizinho reconheceu o estado do Paraná, segundo maior produtor de carne de porco do Brasil, como livre de febre aftosa sem vacinação e de peste suína clássica no mês de abril. As Filipinas continuam sendo o maior destino de carne suína brasileira desde fevereiro. Um avião da empresa Noviler precisou arremeter e passou a apenas 3 metros de distância de outra aeronave que também tinha passageiros e estava posicionada para decolar no Aeroporto Internacional de Nice, na França. A aeronave que arremeteu taxiou de volta ao terminal, pousando 12 minutos depois. Segundo um porta-voz do aeroporto, será aberta uma investigação para apurar o ocorrido. E no Brasil também teve incidente na aviação no final de semana. Na noite de domingo, em Votuporanga, no interior de São Paulo, um piloto de um avião bimotor confundiu as luzes de um motel com a pista do aeroporto. Ao perceber o engano, ele tentou arremeter, mas um dos motores perdeu a aceleração, obrigando o piloto a forçar um pouso em uma área de pasto próximo do aeroporto. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. O número de passageiros transportados pela aviação brasileira chegou a 84 milhões e 600 mil pessoas nos 8 primeiros meses deste ano. O resultado já é 8,5% maior do que o registrado em 2019, ano de recorde histórico antes da pandemia. Segundo o levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, com base em dados da ANAC, houve crescimento expressivo nos voos internacionais, com destaque para a Ásia, América Central, América do Sul e Europa. Só os destinos sul-americanos somaram mais de 7 milhões e 800 mil passageiros, liderados pela Argentina e pelo Chile. Ainda segundo informações do Ministério, o aumento da renda do brasileiro e o interesse de estrangeiros pelo turismo de lazer e de negócios ajudam a explicar a retomada do setor. E ainda falando em aviação, a ANAC abriu consulta pública para discutir a venda assistida do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O processo permite que a atual concessionária, a Rio Galeão, transfira a operação para uma nova empresa, com o acompanhamento da agência reguladora e do governo federal. As contribuições podem ser enviadas até 5 de novembro e haverá uma audiência pública virtual no dia 14 de outubro, pelo canal da ANAC no YouTube. E na noite de hoje, a Abtra, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, divulga os finalistas do Porto Hack Santos 2025. A maratona tecnológica online reuniu 61 equipes de 38 universidades e vai selecionar agora 10 finalistas para a fase presencial em Santos, que acontece em outubro. A lista dos finalistas você confere no portal bnews.com.br. E o BNews 19 horas desta segunda-feira fica por aqui. Uma excelente noite para você. Eu volto amanhã com mais informações para você. Até lá!